Eu acreditava que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast, um espaço onde a gente pode ser quem a gente realmente é. Eu sou a Roberta e hoje eu vou bater um papo com duas pessoas incríveis que estão aqui comigo. A Beth Anjos, que ela é mentora estratégica de negócios e pessoas, e a Fabi, que tá aqui, não consigo, desculpa, Bi, eu não consigo te chamar de Fabiana, do teu nome. Fabiana Couto. Então, porque pra mim, ela é Só a Bi. Na verdade, ela é a Bi. Eu gosto de chamar ela de Bi. A Fabiana Couto, idealizadora do projeto Movimento Diabética e também colaboradora no projeto Influencers Brasil. Diabetes Brasil. A gente vai bater um papinho sobre libertação. E aí eu quero te perguntar, o que é liberdade para você? Hoje a gente está vivendo um momento onde parece que tudo está muito livre, que a gente tem aí uma oportunidade de realmente ser livre. Mas para nós, mulheres, que ainda sofremos com algumas travas que vêm lá do nosso ancestral, aquela coisa que vem mesmo de uma cultura machista, como que a gente trata a libertação? Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Me conta, quem vai começar? Escolhe. Roberto. Fabi? Deixa a flor. Então tá bom. Fabi, me conta um pouquinho sobre o que é a liberdade para você e como que ela impacta no teu dia a dia, na tua procura, no teu propósito de vida. Me fala um pouquinho sobre essa tua busca e se é importante a liberdade para você. Então, eu acho que assim, não dá para falar de liberdade sem falar do processo de libertação. Eu acho que assim, o processo de libertação é muito individual, é muito pessoal. E na minha história, acho que o meu maior processo de libertação foi e ainda é essa questão da autoaceitação, de não ficar vivendo em cima de padrões externos e de me ver presa a esses determinados padrões, por exemplo, de aparência, de peso, de imagem, de postura, de, sabe, todos esses padrõezinhos que são colocados que geram uma grande prisão interna. E então, para mim, a minha autoaceitação dos meus momentos onde eu sou desengonçada, onde eu não estou falando assim, né, com as palavras mais assim, bonitinhas, quando eu tô dando gargalhadas sem pensar e eu não sei nem o que eu tô fazendo, assim, não, tá tudo bem, né? E eu tava até falando pra você esses dias, assim, eu sempre me voltei muito à questão da imagem, acho que por uma questão também muito assim, da minha mãe se preocupar muito com a imagem e por aí vai, né? Aí quantas gerações. A imagem significava muito mais para mim do que realmente ela é. Então, essa questão de aparência, de peso e tal, tinha muito a ver com o meu próprio valor. E para mim a libertação foi, hoje, tá vários quilos acima do meu peso ideal e ter casado com sobrepeso, né? Porque eu tô na faixa de sobrepeso hoje, né? Pode não aparentar, mas eu estou. E me sentir bonita, me sentir linda, me sentir livre, me sentir leve, me sentir bem comigo mesma, apesar dos padrões externos que algumas pessoas falavam, não, mas você vai emagrecer pro seu casamento, né? Eu falava, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Isso não determinou. Então, assim, isso quando eu falo que é muito pessoal, é porque para mim essa libertação veio desses padrões e dessa aceitação, tanto interna quanto externa, de ser quem eu sou. Cara, que incrível, né? E esse teu depoimento de o peso, que sempre foi uma das questões, né? Não ser uma coisa ao ponto de não vai me impedir de fazer realmente o que realmente o que você gostaria. E você casou e você estava lindíssima, diga-se de passagem, né? E sim, existe, né? A gente vê essa pressão e virou até meio que um meme. Vou casar, vou emagrecer para casar. Assim como a gente emagrece para uma festa, emagrece para um evento. Cara, não é sobre isso.
não é sobre aquilo, né? É um emagrecer saudável, se você acha que precisa emagrecer. Com certeza. Né? Porque isso sim vai impactar em algumas questões de saúde e tal. Mas não é sobre o outro, é sobre realmente... Então, o processo de autolibertação... Exato, Beta. É sobre você, não é sobre o outro. Eu acho que a libertação, e aí é só um ponto simbólico que a gente vai ouvir da Beth, mas assim, não, quando você se liberta, para mim, é quando você começa a entender o que é valoroso para você, independentemente do outro. Você, com você mesma. É uma grande libertação viver nesse novo paradigma. Então, eu vou pegar esse gancho aí e vou perguntar para a Beth, porque eu sei, a gente passou basicamente por um processo muito próximo, né, que a gente trabalhou em ambientes muito masculinos, e durante muito tempo eu mesma escondia a minha própria feminilidade, não usava roupas que marcavam muito meu corpo, eu sempre tive o corpo redondinho. Então, apesar de ser mulher, eu também me escondia um pouco, né? Me tornava mais durona, às vezes, não só na roupa, mas até mesmo no estilo de tratar o outro. E eu via o quanto isso me distanciava. E você falou uma coisa que depois eu quero até abordar, que é essa questão da mãe, do quanto que é importante o que vem da nossa mãe. E é lógico que elas fazem o melhor que elas podem com o que elas aprenderam, mas o quanto que isso impacta. E depois eu vou falar um pouquinho da minha ferida também, mas me conta um pouquinho do seu processo de libertação ou da sua visão de liberdade. Nossa, Tônia, eu estou ouvindo a Fabi falar e estou tendo tantas reflexões, porque quando você falou de libertação, eu pensei em paradigmas. A Fabi já falou em paradigmas, né? E aí você falou do universo de... A gente se camufla, né? Então a gente vai se camuflando. E aí, quando a gente entende que a gente está muito distante do que a gente quer ser, aí vem essa libertação. Eu não preciso me camuflar, eu posso ser quem eu sou, né? E essa quebra de paradigmas, que eu vou falar de conhecimento próprio, é o que a gente vivenciou aí esses 2 anos internamente, né? Então, o quanto eu fui quebrando paradigmas, o quanto eu fui aprendendo a resgatar a minha liberdade dentro da libertação, né? Porque aí você, o que eu faço com a minha liberdade? Eu tenho um potinho de liberdade. Não, preciso de libertação, eu preciso ser quem eu quero ser. E aí, mas vai estar sempre aquela chavinha. Nossa, mas eu nunca fiz isso, o que vão pensar de mim? Só uma coisa, o que você falou foi forte. Liberdade sem um processo de autoconhecimento não é liberdade. Porque liberdade sem ter um alinhamento com os nossos valores internos é simplesmente, eu posso ir até ali, eu posso fazer isso, mas será que é o que eu quero fazer ou será que é o que o outro espera de mim? Exato. Então, a liberdade está muito intrínseca com esse processo de autoconhecimento, né? E aí você começa a ter liberdade, né? Você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Aí vem aquela chavinha, mas você nunca fez isso. Mas o que vão pensar de você agora? Então, você tem que falar todos os dias para você, olha, a minha liberdade é sobre mim, é sobre o que eu quero para a minha vida. O que as pessoas querem para a vida delas é problema delas. E aí você faz um caminho aí de ter liberdade, de ter qualidade e de se reconectar cada vez mais com a sua identidade. Você falou uma coisa muito legal, que é esse processo de experimentação. Você falou, não, peraí, eu posso fazer isso aqui, eu vou até aqui. E você foi experimentando, né, um modo de viver diferente, um modo mais libertador. E esse libertador, eu sei, né, porque eu te conheço, passou muito pelo dizer não para o outro, né? Sim. Porque você é uma pessoa boa, de coração, você é uma pessoa que realmente, acho que caridosa, não sei se seria a palavra. Eu gosto de generosa. Isso, eu estava procurando, obrigada, eu estava procurando essa palavra. Porque o generoso, ele tem um equilíbrio, o bondoso, ele sai, mas o generoso, ele tem ações de generosidade, e aí quanto mais você está próximo das pessoas que você gosta, mais generoso você é.
Então, tem que ter um equilíbrio. Mas é essa busca desse equilíbrio entre ser generoso e ser caridoso, né? Caridoso não, ser bondoso, que eu digo, né? Porque a gente é bonzinho. O bonzinho. O bonzinho. A gente tem o estigma de ser boazinha. A gente foi criada para ser boazinha. Seja uma boa moça. Seja uma boa isso, moça. Né? E você falou uma das E minhas boazinha é a maior prisão, né? Maior prisão. E ela falou, só vou te completar, porque você falou uma frase também que me pegou muito, que foi: o que os outros vão pensar. Se eu tivesse que fazer uma camiseta para mim, era essa minha frase, era essa minha ferida externa: o que os outros vão pensar, o que o vizinho vai falar. Né? Porque, sim, tem essa pressão, como a Fabi também falou, né? Que a mãe... Da perfeição, da perfeição, né? Seja em que âmbito for, né? Isso. E aí eu só queria resgatar isso que você falou, que os outros vão pensar. E você começou, pelo que eu entendi, você começou... Então, mas o que eu vou pensar? Você começou a pensar um pouquinho mais em si própria. Eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto muito de números, né? E aí, um dia eu fui fechar as contas. E a conta pessoal não fechou, porque a conta estava muito mais para o outro. E aí eu falei, como que eu tenho as contas e elas são sempre para o outro? E a minha? Eu falei, não, a conta tem que fechar para o meu lado, não para o outro lado. Tem que ter um equilíbrio aqui. Então, um dia eu me lembro que eu escrevi no meu caderno, a gente estava naquelas nossas sessões de master. E aí, você talvez não lembre, mas eu lembro e eu escrevi com uma letra assim bem forte. Às vezes, a gente é muito para todo mundo e pouco para a gente. Virou teu mantra. Virou meu mantra. Falei, eu sou tudo para os outros e pouco para mim. Aí foi onde eu falei, essa conta não bate. E fica desequilibrado. Fica desequilibrado, que ficam desequilibradas, cansado. Elas não são boas para a gente, nem para o outro. Exatamente. Porque a gente acha que quando a gente dá muito, nós que estamos saindo sobrecarregadas. Mas não é verdade, porque se o outro ele não consegue retribuir, ele também vai ficando num lugar... que não é dele. Menor, de diminuído, assim, de diminuição, de incapacidade. E aí o outro começa a se ressentir nessa relação com a gente também. Então, essa questão das trocas equilibradas, ela é uma questão muito importante para o nosso bem-estar, mas para as nossas relações também serem mais saudáveis, né? Eu sempre achei assim que, nossa, eu me sacrifico e aquele papel de vitimização, sabe? É como se o outro estivesse apontando uma arma na minha cabeça e... Não tem ninguém apontando uma arma na minha cabeça. Sou eu que estou fazendo e estou no automático. Então, acho que sair do automático é muito importante, né? Muito, muito, muito. E também tem uma frase, você falando de relações maternas, né? Você falou da frase da tua mãe, mas a gente também ouviu muito, acredito, eu não te criei assim. Então, eu não ouvi isso, não. Não, assim, eu não te criei assim. Aí eu ficava sempre pensando, poxa, mas a gente estava em outro cenário. E a vida, ela vai mudando. Por isso que é importante a gente entender sobre ciclos, né? Ciclos que se abrem, ciclos se fecham. E aí a minha mãe às vezes, eu não te criei assim. Eu falei, gente, mas eu vou viver a vida inteira assim. Então, eu bato na tecla de novo de se conhecer, de se reconectar, que é uma atividade que a gente tem que ter diária, né? Se reconectar com a gente, tirar aquele momento, esse momento é meu, ele é inegociável, ele tem que ser sempre maior para mim. Eu tenho que pensar em mim, nos meus sonhos, nos meus projetos, quanto que vai demandar de tempo, de liberdade, para que eu viva tudo na plenitude. E é engraçado, né, que aqui surgiu essa questão de, ok, eu posso fazer o que eu quiser, mas será que eu quero fazer tudo isso? E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Que eu acreditava que a liberdade para mim seria simplesmente bancar os meus próprios sonhos, né? E eu achava que para pagar os meus sonhos eu precisava do quê? De dinheiro. Então, durante muito tempo, eu condicionei, eu coloquei a minha liberdade como uma liberdade financeira. E aí eu batalhei durante muitos anos para ter a minha liberdade financeira, né? E aí eu cheguei num ponto que eu vi, mas espera aí. A qual custo? Exato, mas não foi Falando de finanças. Mas não foi só o custo que eu digo de o custo financeiro, porque não, ao qual custo
amplo, geral. O custo de não ter entrado mais cedo num processo realmente de entender, aí entra o autoconhecimento, que eu só entrei muitos anos depois que eu comecei. Eu primeiro comecei a me planejar para ser independente financeiramente, porque eu acreditava que aquilo resolver tudo. Ia resolver. Chegou num determinado momento que já estava resolvido, né? E aí eu falei, tá, mas e agora? O que eu quero? Qual o próximo passo? Porque quando eu saí do banco, eu falei, tá, e agora? Eu não vou mais trabalhar, mas e aí? Aí eu descobri que eu queria trabalhar, que eu preciso trabalhar, só que eu preciso trabalhar com o quê? Com o que faz sentido, com aquilo que me deixa livre, com ter uma vida, como a gente estava comentando aqui, vou caguetar aqui a gente estava nos bastidores, eu perguntei o que é liberdade, e hoje é dia 20 de dezembro, posso falar, né? Pode. Hoje é dia 20 de dezembro, Betinha fechando lá várias coisas, né? Tem 10 13º, festa da confraternização da família, e ela conseguiu tirar um tempo, uma manhã para estar aqui trazendo, né, um pouco dessa experiência, trazendo um pouco dessa história, prestigiando a gente também, né? E de forma leve, isso que eu estou percebendo aqui. Isso. Eu não estou aqui olhando o celular, não, porque é o momento, eu tenho que aproveitar esse momento, que ele é único. Né? E o quanto esse momento, também a gente tem que aproveitar, ele vai nos conectar com tanta coisa boa que a gente tem dentro da gente, porque a gente parou. A gente tem a Fabi também, que veio de São Paulo, veio do outro lado do mundo. São momentos agora, né? Únicos na nossa vida, né? E a vida é feita de momentos. Isso é o que eu fui aprendendo para chegar nessa liberdade e libertação. Eu gosto de uma frase que eu sempre uso em stories, que fala assim, um dia tudo vira memória. Nossa, Beth, que lindo. É incrível. E eu entendi isso também dentro do processo de libertação. Falei, quais são as memórias que eu quero ter da minha vida? Da minha vida. Nossa, eu tô toda arrepiada. Eu costumo dizer assim que o Instagram é um álbum de figurinhas. Tá, quais são as figurinhas que eu vou ter da minha vida? Se eu sempre estiver fazendo tudo para o outro e fazendo tão pouco para mim. Nossa, que matador isso. E ao mesmo tempo, nesse paradigma também de tem que fazer mais para mim, muitas vezes as pessoas invertem isso para um lado assim, entre aspas, agora eu só vou olhar para mim. Não é o equilíbrio. É o equilíbrio. E aí, muitas vezes, né, quando eu fazia tudo para os outros, eu acabei me voltando demais só para mim. E aí eu vi que isso também não é felicidade. Então é o equilíbrio. É o equilíbrio. É o dar e receber em equilíbrio. É o poder dar com qualidade, isso. Né? Porque se você não está fazendo por você, o que você entrega para o outro? A gente só dá o que a gente tem, né? Eu achei isso que você falou importante, porque assim, eu tirei esse momento para estar aqui. Mas eu vou ter, eu falo também de tempo de qualidade. O grande segredo do jogo é o tempo de qualidade. Eu amo trabalhar, eu amo desenvolver pessoas. Eu estou super feliz de estar organizando essa festividade amanhã, mas era muito importante para mim estar aqui. Sim. Dentro das minhas memórias. Eu vou fechar um ano num momento tão importante. Nem que você tenha que ficar até mais tarde e reequilibrar as coisas. Isso, ter acordado 5 horas da manhã, porque eu acordei 5 horas da manhã. Isso é fácil. Então, para você que é corredora. Que é corredora. Então, assim, e eu tô aprendendo a fazer essa agenda do equilíbrio. E o equilíbrio não significa estar sempre numa linha reta. Uhum. O equilíbrio faz parte de sair do equilíbrio para voltar para o equilíbrio. Se desequilibrar faz parte do se equilibrar. O equilíbrio é então, por exemplo, hoje você pode ter dormido menos horas do que você gostaria, mas ao mesmo tempo você está se alimentando, então você perdeu um pouquinho na parte do sono, mas está se alimentando de uma outra forma. Não vai ser uma rotina que você vai todo dia fazer isso, mas tudo bem sair do equilíbrio para conquistar um outro ganho de uma outra forma. Então, assim, essas concessões e tudo isso parte do que você sempre fala, do que a gente sempre fala, né, Rô? Do autoconhecimento. Exato. E não é uma resposta pronta que vem de fora, né? Não é uma resposta fabricada pelo outro, porque o mundo
fabrica respostas para você, Por mais né? que a gente tenha facilitadores no meio do caminho que vão, né, te ajudar a alinhar aquilo que já está dentro de você, né? Os facilitadores existem para isso. Facilitadores, sim, mas não respostas prontas. As respostas têm que estar dentro da gente. Exatamente. Né? Assim, nossa, se você tivesse carro, então você vai ser feliz. Então, se você tivesse a casa, você vai ser feliz. Eu falei no começo da questão do peso, né? Não, se você for bonita e se você estiver dentro de um padrão, então você vai ter uma pessoa ao seu lado. Tirar esse paradigma. E não é verdade. Porque, na verdade, o que você atrai, a atração, o seu poder de atração, é muito de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Exato. Então, o equilíbrio disso, claro, é isso, né, que a Rô falou, poxa, você tem que pensar em estar equilibrado dentro também da questão do peso, dentro da questão física, mental, espiritual, mas é o todo, não é uma parte, é o todo, né? Exato. Então, Eu acho que essa é a grande sacada que eu pelo menos vejo assim, que a gente está começando a entrar nesse movimento, né? Eu estou num momento da minha vida agora que eu estou conseguindo ver um pouquinho sobre aquilo tudo que a gente plantou. E quando você falou sobre, poxa, construção de memórias, de estar aqui hoje, de escolher, né? Isso para mim também é liberdade, porque você vê, a gente não tinha esse compromisso hoje, esse compromisso apareceu de ontem para hoje, literalmente, porque eu tenho amigos que me ajudam, né? Tenho apoio aqui do Max também, né? O Max da Tela VIP, então apareceu e a gente pôde, por conta de uma vida que a gente está buscando com mais liberdade, fazer algumas escolhas diferentes e escolher estar juntas. E a liberdade traz limitações também. Traz. Não é ilimitada, né? Por exemplo, agora eu estou aqui com vocês, eu vou ter que parar um minutinho para colocar um pouquinho de açúcar nessa água, porque eu estou entrando em hipoglicemia. Então, assim, não adianta eu querer ignorar os meus limites. Sim. Os limites pessoais, eles são protetivos, né? Aliás, eu vou parar, eu vou lá, já venho. Mas foi muito importante você ter falado isso agora, viu, Bi? Você precisa de ajuda, não? Não. O Max que tem que me ajudar aqui. Onde você tem açúcar, Max? Mas tão leve. Quer parar, Max, um pouquinho e a gente finaliza depois? A gente tem mais 5 minutos só, né? É. Eu não queria parar. Não, Bi, ainda bem que você falou. E assim, é bom mesmo porque essa questão dos limites, eu quero... Você quer colocar na água? Por favor, pode colocar. Você tem também? Pode pôr umas 4. Vai parar 5 minutinhos? Não, já até lá. Eu vou fechar em você e você dá continuidade. Na Fabi, né? Não, você. Eu? Essa parte não precisa colocar na edição. Mas é tão verdadeira. Pode ser. Eu achei muito bonita, porque a vida... Ela tem restrições. Tem hora, Sim. E eu queria estar aqui não em que eu liberdade. achei bonito você estar com hipoglicemia, mas para mostrar que a vida real... Ela te surge freia em alguns imprevista. momentos. A gente teve que fazer uma pausa bem rápida, não? Tá, beleza. E continuando aqui, vida real acontece nesse meio tempo aqui. Não precisa. Tá. Segue o barco. Tá. Mas vou falar sobre essa questão dos limites, então. Tá. Legal. Falando sobre limites, né, sobre essa questão da liberdade, não ser uma coisa realmente que a liberdade não tem nada a ver com libertinagem, com alguma coisa que... Desenfreada, alguma coisa assim de não pensar no outro, não é sobre não pensar no outro. A liberdade é uma coisa muito interna, né, dentro de si, e que a gente tem que respeitar os limites também. E a Fabi estava falando sobre esses limites, eu queria que você concluísse, por favor. Até em relação à minha doença, né? Eu tenho diabetes tipo 1 e muitas vezes eu tenho hiperglicemia, hipoglicemia, e isso me barra de fazer certas coisas momentaneamente. Porque eu tenho ferramentas para poder manejar, mas, por exemplo, muitas vezes eu preciso parar uma conversa que está super gostosa como a nossa para
cuidar, tratar uma hipoglicemia. E assim, eu tive que aprender isso na prática, de que existem limites, e não só para mim, que tenho diabetes, para qualquer pessoa. E esses limites, aprender a lidar com eles, aceitá-los e respeitá-los, eles são protetivos, né? E eles nos ajudam a entender que a liberdade, ela é algo que se constrói dentro de um bom senso, dentro de um equilíbrio, né? Dentro de um autorrespeito. E o autorrespeito, né? O autorrespeito é muito importante também. Eu vou trazer sobre isso, pegando essa experiência do autorrespeito, um insight que eu tive durante uma aula de yoga que foi assim uma coisa incrível, que trata disso, né, de limites. Quando a gente está ali no yoga e tem um bom instrutor, ele fala, olha, sente o seu corpo, vai no seu limite, porque a nossa tendência, principalmente, eu vou falar por mim, é de não ter limites. Eu quero forçar ao máximo porque eu sou forte, eu fui criada para ser uma mulher forte. Acho que vocês também foram criados para ser Não, o bambu é flexível, né? Mas é forte também. Tanto é que ele... Então, mas esse é uma boa analogia. Esse é uma coisa que eu procuro. A força e a flexibilidade do bambu. Mas a gente só tratou a força. Exato. E depois você aprende a história do bambu, que ele não é só forte. Exato. Ele também é flexível. Porque senão, quanto mais forte e rígido a gente for, você quebra, trinca. E essa questão de você parar e sentir os teus limites no teu corpo. O teu corpo é a primeira coisa que você precisa. O limite está no corpo. Você só porque sente a mente, o limite. Exatamente. Ainda bem que você falou isso, Bi. Porque a nossa mente pode tudo. E aí a gente acredita que realmente pode tudo e fisicamente, pode tudo junto ao mesmo tempo, o tempo todo. E você pode tudo, só que não tudo junto ao mesmo tempo o tempo todo. Por exemplo, vou dar um exemplo. As pessoas falam, você tem diabetes, você não pode comer açúcar, o que nem é mais verdade, enfim. Mas ninguém pode comer desenfreadamente tudo o tempo todo. Exato. Então, assim, os limites existem para todos nós. É sábio entendê-los e é sábio integrá-los na nossa vida. Ninguém gosta dos limites, mas fazer as pazes com isso é fundamental. Perfeito, Fabi. Né? Se a Beth, por exemplo, acordasse todo dia às 5 da manhã e fosse dormir todo dia às 11 horas da noite, ela ia estar rompendo com um limite muito sério, que é a questão do sono, da concentração. Mas um dia ou outro, porque ela está valorizando algum outro aspecto da vida dela que é importante, está tudo bem. Então é o equilíbrio. E a gente não gosta de ouvir isso porque a gente acha que tem que viver tudo intensamente o tempo todo. Desenfreadamente, né? Exato. E essa questão tem a ver com voltar para o feminino, que a gente estava falando. Exatamente. Porque é a delicadeza, é a suavidade, essa força que a gente coloca, muitas vezes, que é o masculino, porque a gente vive num mundo masculino que a gente acha que a gente tem que ser forte o tempo todo, a gente tem que dar conta de vários papéis ao mesmo tempo, a gente tem que ser tudo para todo mundo o tempo todo, é o que nos enfraquece, é o que tira o nosso brilho, é o que tira a nossa luz, é o que tira a nossa força. Então, voltar para o feminino e saber, não, agora é momento de descansar. Estou lendo um livro que fala sobre a sociedade do cansaço. O quanto isso é uma nova pandemia, um grande problema social que a gente está criando. Essa questão da gente não saber momento de descanso. Eu vi uma reportagem, né? Eu achei até muito engraçado, não sei se vocês viram, da Ingrid Guimarães, uma atriz que ela é comediante. Ela falou, esquece esse negócio de querer ser tudo, de querer ter tempo para tudo. Para, isso aí deu errado. Vamos voltar. Ela falou, para de que você pode toda hora ultrapassar seus limites. Vamos parar com isso, que isso deu errado. Eu achei tão digno uma pessoa com notoriedade, feito ela, que tem uma carreira. Cheguei e falei assim, vamos baixar a bola, vamos voltar para a nossa essência, vamos voltar a ser mulheres com o tempo, saber até onde a gente pode ir, até onde não é para a gente ir, que também não é nosso papel. Eu falei, obrigada. Exato. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Exatamente. Falar sim e falar não. Não só para os outros, para você mesma. Falar, não, agora não era de comer esse doce, tá tudo bem. Não faz parte do processo de libertação. O não com o outro e consigo mesmo também, né? Também. Porque senão a gente cai naquela falsa ilusão de que eu posso fazer tudo porque eu sou dona das minhas vontades. Dona das minhas vontades. Só que tem consequências, né? Então,
as consequências. E até que ponto, desculpa, assim que veio rápido, até que ponto você está disposto a pagar o preço das consequências depois, né? Exatamente. Porque aí você não planejou, não era isso que eu pensava, mas aí já está feito. Por isso que é a essência, né? Como você falou. E a essência vem muito de algo que a gente trabalhou muito juntas durante o nosso Mastermind, que é a essência está ligada à nossa criança interior. Então, essa nossa criança que a gente tem que resgatar para resgatar a nossa libertação e a nossa liberdade, porque muitas vezes ela ficou presa lá atrás em alguma crença limitante. A gente tem que pegá-la, mas ela não pode governar a nossa vida. No meu caso, a minha crença era o que os vizinhos vão pensar. Na sua, eu não te criei assim. Não te criei assim. Qual foi a tua crença, Bia? Foram várias. Mas a que mais te você pegou tem que assim? ser, como eu falei, você tem que ser bonita, você tem que ser perfeita, você tem que mas isso é fácil, porque você ser já amada. É bonita e perfeita. Mas assim, não é todo mundo que vai me achar bonita e tá tudo bem. Não é todo mundo que vai me achar, que vai gostar de mim, tá tudo bem. Você tem que ser aceita por todo mundo pra ter valor no mundo. Essa questão de aprovação, tá outro, sabe? Né? E tá tudo bem, gente. Vai ter gente que não vai gostar de mim, tá tudo bem. E isso não me define como pessoa. Buscar essa aceitação, essa aprovação o tempo todo é muito cansativo. Muito cansativo. E muito, é uma grande prisão também. Exatamente, eu ia completar. Esse cansaço, ela está associada a uma prisão de viver para o externo e esquecer do nosso interno. Que é sobre isso que a gente está tratando esse tempo todo juntas aqui, né? Nessa construção, não na construção, mas no resgate do nosso feminino, no resgate da nossa mulher, da nossa criança, da nossa pequena menina, a nossa Betinha, que está lá, a minha Beta. A Beta. A sua era quem? Fabi. Bibi, né? É a Bibi, que eu sei que é Bibi, porque está chegando um projeto aí, não vou falar ainda. Mas é de resgatar a sua Bibi, de resgatar a minha Beta, a sua Betinha. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, cara, que papo gostoso! Deem as mãos aqui pra mim! Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Sucesso sempre no podcast. Sim, ela podcast. Amei o nome. Eu achei muito autêntico, muito verdadeiro. E que seja uma trajetória de luz na sua vida e na vida de todas as pessoas que você vai alcançar. Obrigada, Bibi! Ainda estou emocionada. Isso mas é bom? Eu tô tão feliz de ver você voar. Tô tão feliz. E vou levar memórias lindas desse dia, dessa sexta-feira, desse presente de Natal. Que bom que você escolheu estar aqui com a gente bom. hoje. Que bom que vocês puderam estar aqui comigo. Para mim, é muito simbólico que o primeiro episódio da Roda de Conversa seja com vocês, porque a gente fez isso durante 2 anos. Passamos por... Eu vou falar por mim, passei por pedaços aí que talvez se eu não tivesse com vocês ali me mostrando onde eu estava. Eu fui muito nos limites, né, durante esse ano, então a busca do meu equilíbrio passou por forçar e extrapolar muitas vezes os meus próprios limites. E vocês estiveram comigo e estão aqui na estreia do nosso... Como é que eu posso chamar isso aqui, dessa roda de conversa? Vamos achar um nome. Posso só falar uma coisa para vocês? Deve, porque aqui todo mundo tem voz. Eu estou muito emocionada, mas assim, vocês me ajudaram a romper em muitas áreas da minha vida com aquelas conversas, tá? E eu nunca vou esquecer aqueles momentos que a gente passou ali. Sem contar a correria de encontrar horários, os fusos da Fabi. Sim. Então, nós rompemos. Eu rompi. É curador. E esse encontro entre mulheres é curador. E a sociedade não nos ensinou a ser assim. A sociedade nos ensinou a competirmos. Por isso que é curador. Né? É sobre isso. As mulheres, elas perdem muita força quando elas competem. Elas ganham muita força quando elas se unem. E é um aprendizado, porque você falou de antepassados, e aí, assim, há quantas e quantas gerações a gente traz isso? Eu lembro que a minha avó paterna falava assim pra mim: não confie em nenhuma amiga, jamais confie em... Ela falava isso pra mim. Nossa, que forte! Pelas dores dela, né?
Não confie em nenhuma amiga. Não existe amiga nesse mundo. Não existe. Ela falava isso o tempo todo pra mim. E eu fico muito feliz de poder estar rompendo isso por mim e por ela, né? Porque existe amiga sim, existe sim relações verdadeiras entre mulheres. Não existe essa competição que a gente aprendeu, ela é um véu que a gente tem que tirar. E a gente tem que ver que cada uma de nós tem o seu próprio valor e que juntas a gente se complementa, né? Não poderia ser um papo mulherzinha sem lágrimas, né? Por que você se emocionou? Fiquei curiosa. Por quê? Porque Olha o que você acabou de falar. verdade você trouxe. E quando a gente entra, quantos lugares que a gente entra que as pessoas querem competir e a gente pegou uma na mão da outra. E não é fácil, não é romântico. A gente não teve vários conflitos. Teve vários de conflitos entender. no meio Às do vezes caminho. foi dolorido. Foi dolorido. Não foi dolorido, mas foi transformador. Não, Por isso que pra mim foi. é. Eu lembro de um episódio que vocês me alertaram que eu estava num momento total de estresse e eu saí fazendo o que eu sei fazer, né? Batendo no outro porque eu estava me sentindo ferida. E eu tive o que lá? Acolhimento. Sim. E a gente não tem acolhimento na sociedade. Teve um dia que você falou assim, eu não quero mais vir pra cá. E aí a gente pegou, foi lá, todo mundo, Nossa, e depois a gente estava junto de novo. Porque não é fácil. E né? porque, na verdade, a libertação é essa, gente. É saber que existe alegria e dor ao mesmo tempo. Luz não e precisa. sombra. A nossa sociedade é assim. Ou você é alegre ou você é triste. Você pode ser alegre e triste ao mesmo tempo. E tá tudo bem. Pode ser bom e pode ser difícil, tudo ao mesmo tempo. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, essa romantização, eu acho que tira a gente da nossa libertação. Porque daí a gente espera uma vida que não é a vida real. É uma vida idealizada, e uma vida idealizada é uma grande prisão. E mascarada, Então, né? viver a verdade e os sentimentos difíceis, sabendo que dá conta, né? Que a gente vai dar conta, é muito importante. Olha, eu sinto muito de ter que encerrar aqui, mas não vai encerrar pra gente, porque a gente vai continuar, né? Agora a gente vai pra nossa confraternização. Mas encerrar o nosso papo aqui, que tá tão gostoso pra quem obrigada, for assistir Rô. a gente. Obrigada. E falar que, sim, ela pode fazer o que ela quiser. Inclusive, ser amiga e apoiar a coleguinha. A gente tem aqui, né, esse início de ciclo, esse início de conversa, que vão ter muitas, eu espero. As próximas provavelmente vai ter que ser online. Deixe seu comentário se você gostou. Deixe seu comentário. Siga o podcast. Siga o Sim Ela Podcast. Deixa também perguntas sobre temas que vocês gostariam de trazer aqui. Eu estou fazendo um estudo super legal sobre arquétipos, principalmente arquétipos femininos. Então, os próximos eu vou trazer um pouquinho disso. Vou trazer bastante sobre empreendedorismo feminino também, né? Os principais desafios e algumas dicas. Então, é só deixar aqui o que vocês gostariam de ouvir e quem que vocês gostariam de ouvir também. Porque se tiver uma pessoa legal que se conecte como a gente se conecta aqui, vai estar aqui também nos próximos. Obrigada, muito obrigada a vocês. Obrigada. E esse foi Gratidão. o Sim Ela Podcast. Obrigada.